Lá em Porto Alegre temos Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Diz que vem chuva para amanhã e quinta-feira aqui em São Paulo. Como é que está o tempo em Porto Alegre? Chovendo, chovendo também. É a mesma chuva que vai para aí, é que está nascendo aqui. Isso aí. Previsão de chuvas praticamente toda semana aqui no Rio Grande do Sul. Também não é muito bom, né? Nem de mais, nem de menos, né? De mais atrapalha, de menos também atrapalha. Tem que ser na dose certa. Mas está precisando chover, principalmente no centro-oeste. E o que temos para hoje aí? Tá bem, mercado financeiro, dólar subindo 0,5% nesse momento, R$ 5,51 a cotação da moeda americana. Mercado de ações em queda, o índice Bovespa na B3, menos 0,8% nesse momento. O petróleo que subiu muito ontem, chegou a superar os US$ 80 o barril, hoje com queda. Está devolvendo praticamente o que avançou ontem, cai 3,5%, a US$ 78 e uns quebrados aqui, o barril do tipo Brent, nesse momento, no mercado internacional. Basicamente aqui com alguma reversão das tendências de reformas na China, a pessoa não está acreditando muito no avanço lá dos projetos do governo, tentando revitalizar a economia chinesa, está indo muito devagar, então o mercado acaba retrocedendo por conta disso. Avançou ontem por conta da expectativa de uma revolução lá na política econômica chinesa, não frustrou um pouco essa expectativa aí, o mercado devolvendo, portanto, os ganhos de ontem. Mercado de commodities agrícolas, grãos em queda na Bolsa de Chicago, soja cai bastante, infelizmente aqui o produtor brasileiro que está plantando safra nova agora, o clima melhorou, mas o preço está piorando. E é exatamente por conta da melhora do clima que o preço cai. Soja caindo 1,2% em Chicago, milho também 0,2%, trigo também cai em torno de 0,2%. Na Bolsa de Nova York cai o algodão e cai bastante, 3 pontos percentuais. Suco de laranja também com queda, 1,6%, açúcar também, pequena queda de 0,3%. Do lado positivo, cacau, 4,6% de valorização, está subindo bastante. Café arábica, pequena alta de 0,1%. E boi gordo, mercado futuro na B3, estável neste momento, aqui em São Paulo. Tá vendo? Esse é o retrato do mercado neste momento. Fim da tarde de terça-feira. Perdão, fim da manhã de terça-feira, desculpe. Fim da manhã de terça-feira, calma. Verdade. Vamos agora falar do porquinho, porque o porquinho está em alta e não é o Palmeiras. As exportações de carne suína do Brasil cresceram 7,3% em setembro. E com o desempenho, o setor alcança mais de 120 mil toneladas embarcadas, segundo o melhor resultado da série histórica, ficando atrás apenas de julho deste ano. Em receita, o crescimento foi de 16%, com faturamento de 283 milhões 700 mil dólares. Filipinas ocupa o primeiro lugar entre os principais compradores da carne suína do Brasil, seguido pela China, Chile e Hong Kong. Silmar, nós demos um salto grande aí na carne suína com a questão da peste suína africana na China. A China já começou a recuperar o seu plantel de suínos. Estamos abrindo novos mercados, por isso esses números aí, valores? Exatamente, Tavinho. Aliás, só rememorando aqui, a gente tem visto aqui números bastante superlativos aqui em exportações dos 3 tipos de carne, né? Carne bovina, com volumes cada vez maior, já se aproximando de 300 mil toneladas mensais, a gente comentou isso ontem. Carne de frango melhorando o preço, deu uma virada também nos últimos 2 meses. E hoje a BPA divulgou o levantamento das exportações de carne suína, mostrando também uma virada boa aqui. A carne suína vinha se arrastando em termos de preço nos primeiros 5, 6 meses do ano, deu uma melhorada a partir de julho e agora está repetindo a dose aqui com bons preços, tanto que o valor, a receita está crescendo mais do que o volume. É uma boa notícia, ou seja, você vende menos, mas ganha mais. E isso que está acontecendo com a carne suína é basicamente por diversificação de mercados, está havendo uma boa demanda, os preços estão melhorando. A China continua sendo o nosso principal cliente, não tem jeito, é uma grande demandadora de carne suína, mesmo com a recuperação do seu rebanho, continua comprando muito carne suína, inclusive do Brasil. Mas o Brasil está diversificando bastante as suas exportações, já não é de hoje, e são mercados novos que se consolidam. Eu citaria aqui o primeiro exatamente as Filipinas, um crescimento de 120%, se comparar as compras do país, das Filipinas, nesse último mês de setembro, comparado com o mesmo mês do ano passado.
ou seja, é um país que está crescendo em termos de demanda de carne suína brasileira. Eles consomem muita carne suína por lá. A China continua também como um importante mercado, é o segundo, comprou mais esse mês. Como você citou, ainda tem o Chile, mercado bom, tem crescido bastante ultimamente. Hong Kong, parte fica em Hong Kong, parte vai para a própria China continental. E o Japão é um importante cliente, paga bem, grande consumidor de carne suína, vem despontando também com um mercado importante para a carne suína brasileira. O Brasil, por longo tempo, não tinha condições de exportar para o Japão, um mercado muito exigente, e isso mudou. O mercado está se abrindo, assim como a Coreia do Sul, ou seja, são mercados novos que se abrem para a carne suína brasileira, e essa diversificação tem acarretado também essa melhora dos preços, aí, o que é muito bom. Diminui o risco de concentração demasiada em poucos mercados, que era uma característica da carne suína até alguns anos atrás, e essa diversificação agora, ou seja, além de ser mais saudável em termos de independência, também traz preços melhores para o exportador brasileiro. Você me fez lembrar essa questão da dependência aí da venda da carne suína. Durante muito tempo, a Rússia foi um grande, talvez o principal comprador da carne suína brasileira, mas dava uma dor de barriga lá na Rússia, respingava não, dava maremoto aqui nos produtores de suínos e exportadores. Hoje, com a diversificação, você consegue distribuir melhor. Como diz aquele ditado, né? Não guarde todos os ovos numa mesma cesta. Divida em várias cestas, porque se caiu uma, pelo menos você tem em outras. Olha, tem boa notícia aqui, porque o presidente Lula sanciona hoje a Lei do Combustível do Futuro. A lei trata de iniciativas para promover a mobilidade sustentável de baixo carbono e posicionar o Brasil no mercado global da transição energética. Dentre os programas inclusos na nova legislação estão os programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para aviação e de biometano, além do aumento da mistura de etanol e de biodiesel à gasolina e ao diesel, e do marco regulatório para a captura e a estocagem de carbono. O combustível do futuro prevê que o Brasil evite a emissão de 705 milhões de toneladas de dióxido de carbono até 2037. Poxa, mas quando é para puxar a orelha, como eu digo, a gente puxa. Mas quando é para aplaudir, a gente aplaude também. Essa é uma boa lei e a sanção acontece em boa hora aí pelo presidente Lula. O Brasil aí criando uma bandeira cada vez mais limpa para os seus combustíveis. É isso aí, passou pelo Congresso, foi uma longa discussão no Congresso. E agora vai para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É uma iniciativa importantíssima e vem num momento certíssimo. Temos aí a COP29 agora, que acontece lá no Azerbaijão, em novembro. O Brasil se preparando também para mostrar seu esforço no sentido de mitigar os efeitos das mudanças climáticas aqui. Isso também, além de não desmatar mais nada, tem também a diversificação do uso de combustíveis mais sustentáveis, menos poluentes, e é uma gama imensa de alternativas que o Brasil tem nessa área. O Brasil sempre foi pioneiro nesse negócio, desde a criação lá do Proálcool, né, com um combustível menos poluente aqui, em substituição parcial da gasolina e também do diesel. E aí veio depois, além do etanol, veio o biodiesel, né, que usa bastante óleo de soja. Soja é a principal matéria-prima para a produção de biodiesel no Brasil. O Brasil tem abundância de produção de soja, então tem essa vantagem aqui de poder produzir um óleo diesel mais sustentável. Ele tem todo um programa nessa lei que ele assina hoje, de progressão, com aumento da mistura de biodiesel no diesel, de etanol na gasolina, com um avanço, por exemplo, no caso do óleo de soja, tem condições de absorver uma produção de óleo aqui que hoje está em 5 milhões e 900 mil toneladas, segundo a Biove, para 19 milhões de toneladas de óleo de soja. Significa necessidade de produzir mais soja também. O Brasil tem condições de produzir, o Brasil tem espaço para crescer, a gente tem todo um plano do governo de ocupação de áreas degradadas de pecuária, significa aqui uma possibilidade de dobrar a produção de soja, portanto não vai faltar matéria-prima para essa política. Então, um conjunto de novos combustíveis, tem a questão do biometano, biogás, ou seja, uma diversidade imensa de produtos novos com crescimento da produção e do consumo. Tudo nesse objetivo aí de tornar nosso ambiente mais sustentável, mais verde, né, Tavinho? Então, é uma boa iniciativa. E o governo espera com isso também destravar investimentos internos e externos para fomentar essa alternativa nova, essa diversificação. A expectativa é de destravar 260 bilhões
de reais para investir em todas essas alternativas que estão sendo iniciadas aqui no Brasil a partir de agora. Pois é, você lembrou bem, o pró-álcool que você falou foi o primeiro pró-álcool, né? Aquele onde nós produzimos os primeiros veículos a álcool. Os mais jovens, você vai falar que não é do seu tempo, eu sei, porque você sempre nega essas coisas. Eu não lembro disso. Não, eu tive um carro, um carro lá, não pegava de manhã, não tinha jeito. Aí, então, é bom, mas eu gosto dessas histórias porque os mais jovens, às vezes, acham que o mundo foi do jeito que é, que o carro a combustível limpo, o carro elétrico, o negócio sempre existiu, o carro flex, nada disso, meu amigo. Era tudo a gasolina ou diesel antigamente. Aí o Brasil inventou o carro a álcool, não era nem etanol, falava-se carro a álcool, por isso o programa chama Pró-Álcool. Eu também tive um, eu tinha acho que 21 anos de idade, Meu primeiro carro eu comprei com 18. Quando eu terminei de pagar, que eu financiei em 3 anos, aí eu comprei o segundo. E eu já gostava de uns carros bacanas, assim. Eu tinha um Passat primeiro, né? E depois o segundo eu comprei um Passat TS, que era um baita carro legal, branco, todo esportivo, tinha teto solar. Carro bacana, carro bacana. Mas a desgraça do motor a álcool, quando fazia frio, não pegava nem a pau, Silmar. E você, não sei se você se lembra, a gente teve uma carência de combustível naquela época e os postos de gasolina fechavam às 8 horas da noite da sexta-feira para reabrir na segunda-feira às 6 horas da manhã. Com gasolina você rodava mais, mas o álcool, como rodava, bebia mais, né, consumia mais, eu tinha que ir até Marília para visitar meus pais naquela época, 450 quilômetros, não tinha autonomia para um tanque. Então eu falava para minha mãe, eu falei, você compra uma caixa desse álcool aí, não vou dar a marca, mas esse que você limpa as coisas aí, deixa aí, porque eu preciso sair cedinho, eu preciso sair 4h30 da manhã. Então, com uma caixa desse, 12 litros desse álcool aí, eu rodo um pouquinho aí, até quase Bauru ali já, e aí já abriu o posto e eu ia abastecer. Cansei de tocar esse álcool no carro. Todo mundo dizia que estragava o carro. Estragou nada. Eu queria era andar com o carro, não tinha posto de gasolina. Não sei se você chegou a fazer isso também. Não cheguei a esse ponto, não. Mas sofria bastante com o frio aqui do Rio Grande do Sul, né? O carro não pegava de jeito nenhum, de manhã cedo, né? Um terror. Fiquei com tanta bronca do carro que eu também falei a mesma coisa que você o dia que eu não compro mais um carro desse, nunca mais. Bobagem, né? A indústria automobilística evoluiu, criou carros aí que hoje, quando está frio, você usa gasolina para aquecer, que assim serão os carros elétricos também, ligarão com um combustível limpo e depois rodarão de forma elétrica, né? Com bateria recarregável. Nada desse negócio de tomada. Esse negócio de tomada aí é provisório. Pode tirar o cavalinho da chuva, que as pesquisas já estão sendo feitas e os carros vão ser exatamente nessa linha. De acordo, né, Silmar? Sem dúvida. Eu acabei de encher o tanque de etanol lá no posto agora. Bom, vamos lá, porque hoje é dia de sabatina no plenário do Senado de Gabriel Galípolo, indicado para a presidência do Banco Central. Roda. Gabriel Galípolo é o atual diretor de política monetária do Banco Central. Ele foi sabatinado no início do mês de julho do ano passado. Galípolo também já foi secretário executivo do Ministério da Fazenda no início da gestão de Fernando Haddad durante o governo Lula. Ele foi presidente do Banco Fator entre 2017 e 2021 e já atuou como professor universitário entre 2006 e 2012. Em 2007, quando José Serra tomou posse como governador de São Paulo, chefiou a assessoria econômica da Secretaria de Transportes Metropolitanos. No ano seguinte, foi diretor da Unidade de Estruturação de Projetos da Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo. Galípolo tem graduação e mestrado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica. Bom, currículo não falta para o Galípolo, né? Agora não sei como é que ele vai enfrentar o presidente Lula quando fica furioso com as taxas de juros. Não, mas o presidente já assumiu aqui que o negócio é esse mesmo, tem decisões técnicas, o Galípolo certamente vai atuar na mesma linha do atual presidente, ou seja, o que tem que fazer, o que tem que ser feito, será feito, se tem que aumentar juros, aumenta juros, tanto que ele tem acompanhado as votações aqui, quase unânimes aqui, do Copom, Conselho de Política Monetária do Banco Central, votando junto com o próprio presidente atual,
em decisões de aumento de taxa de juros, por exemplo, né? E tem aumentado a taxa de juros e a previsão é continuidade de aumento, porque a inflação está comendo solta, então a tendência é continuidade. Possivelmente ele vai continuar nessa linha. Tanto que o presidente até nem falou mais nada, não reclamou mais de juros, porque já assumiu que realmente a decisão é técnica, não tem nada de política, não adianta trocar o presidente, que não vai mudar a política monetária da noite por dia por conta disso. Eu acho que ele passa fácil aí nessa rodada aí de inquirição dentro do Senado. O Senado, primeiro, discute com ele, né? Ou seja, uma sabatina, como se chama, e depois vai para o plenário. Seguramente vai ter uma aprovação tranquila no final do dia de hoje. Essa é a expectativa. E não vai mudar, possivelmente, nada da política monetária que está em curso. Pelo contrário, tendência, diria que continuidade de aumentos até o final do ano. Chegamos aí, essa é a expectativa do mercado, aí nos 11,75% de taxa de juros, que é um desastre, né? Mas é a tendência enquanto a inflação não der trégua. A política monetária tem que ser feita de acordo com as regras do jogo. Não dá para fazer política monetária fiança e aval para governos e políticos, porque senão aí a casa cai. Então, lei, ora lei, respeite a lei e ponto final. Silmar. O próprio governo não colabora com isso, o déficit público está aí crescendo ao invés de diminuir, né? Então, exatamente, falta esse lado também de colaboração do próprio executivo, né? Ou seja, enquanto não eliminar o déficit público, mais difícil fica reduzir a taxa de juros. Começa por aí. É isso aí, é uma casa sendo construída, um tijolo após o outro, uma parede após a outra, depois o telhado. Eu pedi para o João separar, está lá no Agroband. Cadê? Tem lá, João? Vamos lá, abre para a gente aí. A gente comentou ontem, a gente precisa dar uma olhada agora nas cidades que elegeram aí políticos ligados ao agronegócio, e temos aí no Agroband, veja prefeitos eleitos nas principais cidades do agronegócio, e são 15 capitais brasileiras que terão o segundo turno para Cuiabá, para prefeito. Cuiabá, Mato Grosso e Goiânia estão na lista. Desce um pouquinho, João. Ali o Alei Fernandes na foto, que foi eleito prefeito de Sorriso, capital do agronegócio. Então, temos aí a maior parte das cidades do agronegócio, que tem população com menos de 200 mil eleitores, não terão segundo turno, exceto algumas capitais como Cuiabá, em Mato Grosso, e Goiânia, em Goiás. E aí tem a lista dos prefeitos que foram eleitos. Entre as capitais que têm forte ligação com o agronegócio, Cuiabá vai ter segundo turno, Abílio Bruninho do PL e Lúdio do PT vão disputar o segundo turno para a Prefeitura de Cuiabá. O vice de Lúdio é Rafaela Fávaro, filha do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Enfim, vamos lá para o segundo turno das eleições, Silmar. Pois é, daqui a 3 semanas, segundo turno, que na minha capital também vai ter segundo turno. Eu diria que não vai ter muita surpresa em relação ao que a gente viu no segundo turno, a composição de forças que vai ficar para essa segunda rodada. No caso de São Paulo, por exemplo, eu acho muito difícil lá alguma virada importante lá, depois da saída desse candidato maluco aí, que não ficou em terceiro lugar. Principalmente os votos deles não vão certamente para o Boulos, vão para o outro candidato, né? Essa me parece a tendência. Dificilmente a transferência de votos de um extremista de direita lá para um ponta esquerda, como é o caso do Boulos. Porto Alegre me parece muito semelhante também. Acho que a votação aqui da candidata que ficou em terceiro lugar vai para o atual prefeito, possivelmente já com eleição garantida. Mas essa me parece uma tendência meio natural nesses casos. Mas vamos rir um pouquinho, porque os plantonistas aí apostos para memes e piadas pelo WhatsApp já estão espalhando a teoria da conspiração. Eu recebi uma aí agora de que tem a hora fatídica. Quando o candidato do PSOL passou o menino maluquinho aí que você falou, eram 18 horas e 45 minutos. Aí as pessoas levantaram que o atual presidente também passou o Bolsonaro às 18h45 e a Dilma passou o Aécio às 18h45. Então, diz que é a hora do pênalti final que pode decidir as coisas. Os plantonistas da teoria do apocalipse já estão aí de plantão escrevendo, dizendo para os chatos, se cuidem, a hora fatídica, 18h45. Pode uma coisa dessa, Silmar?
É verdade. Mas também, uma atenção, acho que a gente já comentou ontem, foi o crescimento desse partido, o PSD, o partido Kassab em São Paulo, né? Não só em São Paulo inteiro, os partidos, né? É um partido que ressuscitou aqui com um partido, ou seja, parece que isso até indica uma tendência, uma guinada a mais por cento, ou seja, diminuindo bastante a polarização que predominou nos últimos anos. E o Kassab aí dando as cartas, aí, que chamou bastante atenção, está chamando a atenção dos colunistas aqui da área política, né? O crescimento do PSD. E eu me lembro, o PSD era um partido importante lá, partido do meu pai, tempo que eu era criança lá. Isso lá no tempo do Jânio Quadros, lá para trás. Partido importantíssimo, era um partido de centro já naquela época. Tinha o DN, que era de direita, e tinha o PTB, que era de esquerda. No meio estava o PSD, Partido Social Democrata. Está aí de volta, depois de 70 anos. Pois, com a Revolução Militar, tudo se transformou em Arena e PMDB. A Arena era a situação, PMDB era a oposição. E depois, com o fim do regime militar, tivemos a abertura e essa enxurrada de partidos que temos hoje. E o PSB ressurgiu aí das cinzas, como você mesmo disse, numa iniciativa do Kassab. E os teóricos aí da política estão estudando nesse momento o que é isso. É um momento de conscientização da população no voto pelo centro ou foi a escolha de bons candidatos, enfim, erros em políticas públicas. O pessoal aí está na prancheta tentando entender o que está acontecendo, Silmar. Eu acho que é uma guinada para o centro, mas porque o excesso levou também um certo cansaço aí do próprio eleitor, né? Eu acho que tem essa convergência aí que faz sentido. Não é uma casualidade, não. Aqueles 20, 25% continuam fiéis aí à sua bandeira. Esses não abrem mão de jeito nenhum. Vamos lá, então. Por hoje, acho que é isso, né? Eu não tenho mais nada para falar aqui. Já falei até da teoria da conspiração. Ficamos por aí. Eu conhecia como católico a hora da Ave Maria, que é 18 horas. Que aí diz que todas as doenças doem mais nessa hora. Se você está com dor de cabeça, diz que a hora, na verdade, é a mudança do dia. Agora inventaram a hora fatídica das apurações. 18h45, como diria Cid Moreira, os saudosos. Atenção para este horário. 18h45. Tchau, Silmar. Boa tarde, até amanhã. Até amanhã.